Eba! Gente, que lindeza! Olá, Ei, meu amor! como é bom te ver, muito bom te Ai, ver. nem me Fico até fala, amor. emocionada. É uma coisa assim que floresce realmente. É tudo que a gente viveu durante um ano, né? Parece que ficou realmente nas nossas almas para sempre, né, Vinha? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Sua linda. Eu tava pensando agora, eu falei, porque eu senti fazer o curso há uns anos atrás já. Mas assim, fui deixando, né? E é Sim. interessante, porque eu falei, olha só, a turma, né, que a gente formou, enfim, toda essa energia, né? Engraçado que hoje Então, mesmo eu pensando nesse momento que ia ter hoje, eu lembrei de todos nós e meio que fui pensando assim como estaria cada um. Alguns a gente sabe como está a trajetória, outros não sabemos mais. Mas foi interessante esse momento assim para mim, né? Porque querendo ou não me sinto um pouco parte. Cada um de vocês deixou algo de muito bom na minha vida. Então você é uma pessoa assim que com certeza foi uma das mais importantes, né? Desde a primeira vez que eu te vi, eu tive uma sensação assim, nossa, que mulher, sabe? Tipo, uma lindeza. curiosidade até de saber quem é essa mulher, assim, sabe? Então, foi muito gratificante realmente receber esse convite e poder te ver aqui, mesmo que seja dessa forma, né? É, mas já tá ótimo, né? Já tá ótimo. Meu amor. Diga. É, bom, não sei se você tem acompanhado, sabia disso. Sim, É um projeto que ele vem trazer histórias de pessoas comuns e simples como nós, mas ao mesmo tempo especiais. E eu tenho sentido que no decorrer desse projeto, né? Nossa, quantas histórias eu tô através dessas histórias me revisitando, sabe? sim. Você aqui agora, né? É, a Então gente vem tudo aquilo que a gente viveu em momentos profundos. Então eu tô assim recebendo um grande presente com tudo isso, sabe? Porque é uma nutrição para mim, na verdade, né? cada Tá muito pessoa gostoso. traz algo diferente, né? Traz uma história, traz. E aí vou pedir para você se apresentar, porque depois eu vou deixar no YouTube, pode ser que pessoas vejam isso daqui a uns Sim. anos, né? Então, Nós mesmos vamos conte-nos. revisitar esse vídeo daqui a alguns anos, Ah, né? com Adoro essa certeza. parte de ver vídeos depois, nossa, né? Naquele dia, Uhum. como foi. Então, meu nome é Larissa Mota, né? Para quem não me conhece, provavelmente muitos não me conhecem ainda. E que bom, né? Porque sempre é uma oportunidade de ir para o novo. Eu sou advogada e sempre trabalhei no serviço público ou dentro do direito, né? Sendo autônoma como advogada em alguns períodos da minha vida. Até que resolvi que isso não era suficiente, né? Não que não fosse bom, mas eu resolvi me arriscar em outros voos e foi quando eu busquei fazer um curso de formação em constelação familiar e assim fui me descobrindo, fui realmente para entender melhor o que se passava nessa novidade que estavam falando dentro do direito sistêmico e eu vi que muito do que eu achava que era não era. Quando eu achei que eu ia para entender mais sobre os outros, eu aprendi mais sobre mim mesma. E uma coisa que estava muito vinculada ao jurídico, ao meu profissional, levou para outro caminho realmente e me trouxe um grande crescimento. E eu realmente quis levar aquilo adiante, né? Não só dentro do direito, mas como na terapia integrativa de outras formas também. Eu já vinha dentro de um processo desde muito nova, assim, sempre fui a rainha do divã, desde muito cedo. Então,
Eu já conhecia vários tipos de terapia, das mais tradicionais, outras não. E a constelação familiar para mim foi um grande abrir de portas porque realmente me levou para o essencial, né? Eu vi que durante muito tempo eu estava buscando, não era no canto errado, mas talvez os meus medos na hora que ia para a profundidade eu tinha como escapar. E a constelação você não escapa. Ela aparece o que precisa ser visto e a partir dali você vai fazer algo com aquilo. Então, eu me vejo duas pessoas. Eu me vejo uma pessoa antes da constelação familiar e outra depois. No Instagram sempre tem aquelas charges, né, falando sobre isso. E isso é muito real, A né? Roberta, que Então, acabou de entrar, também é advogada. Tem oi. algo em comum. Aqui a Lari também, Roberta. Então, oi, Roberta. É muito interessante como a vida ela te guia, né? Eu realmente fui pelo direito, até para ser sincera, até para justificar para as pessoas o porquê que eu estava indo fazer aquele curso, porque poucas pessoas aqui, eu moro em Fortaleza, né? Para quem não sabe, eu aqui não tinha tanta abertura a respeito disso ainda. Hoje já está bem mais amplo, mas na época não tinha. Então, eu não tinha nem como justificar muito por que que eu estava indo buscar fazer um curso de formação, né, em constelação familiar, o que é constelação familiar. E eu levei muito para esse lado direito, talvez até para justificar para mim também, o que a minha alma queria, mas eu ainda não entendia, né, porque eu assumo, eu não sabia de fato o que eu estava indo encontrar. Então, quando eu cheguei e tive todas aquelas vivências, todos aqueles aprendizados, eu vi que eu sabia realmente muito pouco sobre mim. Ainda sei muito pouco, né? Porque é um aprendizado constante. Mas foi o início de um verdadeiro conhecimento, assim, de um autoconhecimento mais profundo. Então, desde então, né, eu tenho trabalhado realmente com as constelações aqui em Fortaleza, tanto individuais quanto em grupo. Eu sou reikiana também. Tenho procurado sempre entrar em outros tipos de terapia também, não só para me conhecer como eneagrama, como a cristalterapia, entre outras coisas, mas também para ajudar dentro dos atendimentos, né, Eva? Porque são coisas que agregam, né? Mas realmente o meu forte, se é que pode usar esse termo, é a constelação familiar, porque para mim ainda eu não encontrei algo que eu me identifique tanto, que faça tanto sentido para mim, né? Quanto também para passar isso para frente. Ai, que linda, gente. Oh. Ai, então, essa é a apresentação, né, É, da pessoa. é. Uma parte, Uma né? parte, né? Tem a parte Larissa mãe, Larissa esposa, né? Já no segundo casamento, então já levei peia na vida também, né? Porque a gente apanha, né? Um bocado para crescer, né? Trabalho no Tribunal de Contas do Estado aqui no Ceará, né? Trabalho com a Escola de Contas, com EAD, então também é bem interessante esse trabalho que eu faço. E o autoconhecimento me ajudou muito também a me fortalecer naquilo que eu já fazia, a me mostrar, né? E sou filha da Célia, do Eduardo, entre outras coisas mais que a vida nos oferece. Tenho irmãos, amigos, sou uma pessoa comum, assim como você, como os que estão assistindo. Linda. Lari, e como tem sido a sua vida nesses dias, né? Vou ser bem sincero, os primeiros dias para mim foram bem difíceis, né? Eu acho que eu não tinha dimensão realmente do que estava por vir. Eu até comento com meus colegas de trabalho que quando eu recolhi minhas coisas do tribunal para sair de quarentena, eu não tinha ideia que eu ia passar tanto tempo sem estar naquela sala, né? Então eu saí meio com aquela ideia assim que fosse algo temporário, algo assim, ainda é temporário, mas que fosse num período mais curto. Então eu acho que inicialmente eu não aprofundei na ideia. Eu fui no automático e foi a parte mais difícil, porque eu fiquei muito ligada às questões do dia a dia.
Então, tudo ficou muito irritante. O trabalho de casa ficou muito irritante, o marido ficou mais difícil, tudo parece que ficou numa lente de aumento, né? O trabalho à distância inicialmente estava muito complicado de fazer para mim. Então, a adaptação foi bem complicada. Até que vem aquele choque de realidade que você vê que você está dentro do ego, né? Que você está querendo controlar, que você está querendo sair da realidade e não aceitar o que está acontecendo. Então, enquanto eu estava na negação, né, eu apanhei. E a partir do momento que as coisas foram clareando na minha mente, que eu fui me organizando emocionalmente, foi quando as coisas externas também começaram a se organizar. Então, hoje está bem melhor do que estava no começo. Hoje eu me sinto mais adaptada também. E até me questiono como vai ser quando de fato voltar para a realidade. Então, eu sinto que realmente mudanças aconteceram, não só comigo, né, mas com a minha família também. E eu fico feliz, assim, porque coisas que me chateavam no começo não me chateiam mais, né? Então, para mim já é um progresso, porque eu sou dessa. Qualquer pequeno progresso já é muita coisa, já é algo. Uau, nem fala. Interessante ouvir você falar, eu não tinha ligado a isso. Quando você fala, eu retirei minhas coisas lá do meu trabalho e levei, né? Você percebe que é um processo de luto que a gente viveu, Sim, né? sim. E agora que eu me dei conta disso, que você falou da negação, depois vem a Isso, raiva. exato, É faz muito sentido, interessante, é isso. Lari, não é? É exato, né? E arrepiei. Pois É é, isso, amor. é Me isso. veio isso. Faz muito sentido, até porque, assim, vem desse processo, a gente, morreu algo dentro de nós, e morreram pessoas de fato, né? Existem muitas mortes fechamentos de ciclos, muitas coisas que estão fechando, né? Empresas, pessoas que estão passando por várias questões nesse momento, né? O padre Fábio de Mello falou sobre isso numa postagem, eu achei bem legal. E eu já comentei também um pouco aqui dessa lente de aumento que a pandemia trouxe, né? Tudo que era bom ficou grande e aquilo que era ruim também, né? Então, muitas pessoas estão terminando relacionamentos, né? Porque não conseguiram conviver, né, realmente 24 horas por dia, né? Porque quem tá casado sabe, a gente se vê, a gente se cruza, né? Muitas vezes, né? A criação dos É um filhos. espelhão, né? É, É. então, quem não estava com a situação financeira ajustada, ficou ainda mais difícil também. Então, é muita coisa para olhar, né? E muitos egos para administrar, porque a gente não quer admitir, né? Uhum. Então, E é teve. interessante, eu tenho conversado isso com meu esposo, né, desde o início da quarentena, que eu sempre dizia para ele assim, tudo que tiver em nós vai emergir, vai Sim, subir, e seja lá o que for, né? Como você está falando. As nossas luzes, os nossos egos exacerbados, também o nosso lado mais anímico, enfim, né? sim. Mas tudo. E Tudo vem aí, à tona, né? para quem se encontrava no dia e depois ficar tanto tempo junto, né? Aquilo de fato amplia muito, né? E que me vem muito o que a gente via dentro da visão sistêmica, né, em relação à aposentadoria, né, ao período quando os filhos vão embora de casa, em relação ao casal, de você realmente ter que olhar para o outro, né? Porque a gente passa muito tempo desviando o olhar do outro. A gente convive, mas a gente não olha, né? E 24 horas por dia, em algum momento, a gente vai ter que olhar para essa cidadã, para esse cidadão, né? E ver o que é que está acontecendo com o outro. Você não pode passar tantos dias ignorando os sentimentos da pessoa, se ela está bem, se ela não está, se tá, né? Então chega uma hora que realmente essa convivência forçada, né? Ela traz essas reflexões e esse aprofundamento dentro dos relacionamentos, né? É, isso é fato.
Conta pra gente um pouco de constelação, o que que você sente que dá para contar para quem não Nunca conhece, conhece. né? Para mim, sabe, hoje, Eva, a constelação familiar ela se tornou para mim quase que uma filosofia de vida mesmo, sabe? Eu não consigo mais enxergar a constelação só como aquele momento onde estão as pessoas ali no campo, né? Ou com os bonequinhos, enfim. Aquilo é muito pequeno diante do que ela traz de ensinamentos, né? As ordens do amor e todas as verdades que o Bert trouxe nos seus livros, nos seus ensinamentos. Então, a constelação familiar, para mim, realmente, ela é algo muito maior do que aquele momento onde é o que a maioria das pessoas buscam, né? Que é as respostas. Ah, eu vou lhe constelar para ver o que está acontecendo. Ah, vou constelar para resolver um problema, né? Mas hoje eu vejo que a constelação, ela, aquilo ali é só uma coisinha, né? A pontinha do Só iceberg, né? aquele estalo para a gente acordar e ver como a situação se encontra. Mas o processo diário, né, de você aplicar as ordens do amor, que é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca, é o que traz de fato a mudança dentro da nossa vida. E não é fácil, né? Não é fácil porque a gente dá um passo, depois dá outro, aí depois volta uns três. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que voltar de novo e repensar e ver se realmente aquele era o caminho, se não era. Então, a constelação familiar, para quem nunca ouviu falar ou quem já ouviu falar um pouco, ela trabalha realmente com os movimentos inconscientes da nossa alma, comportamentos que muitas vezes a gente está fazendo, não se percebe, porque é muitas vezes por lealdades invisíveis à nossa família, ao nosso sistema familiar, por emaranhamentos, né, de situações difíceis que aconteceram e não foram vistas com amor, por exclusões dentro do sistema, pessoas que foram excluídas porque não foram aprovadas, digamos assim, seja por comportamentos, sejam por escolhas, né? Ou então porque não foram reconhecidas. E isso traz inúmeros destroços, né? Resquícios dentro das outras gerações e da sua própria geração também. Então, não acho que aquilo que você faz não te afeta também, né? Então, ela trabalha tudo isso para que a gente olhe para essas questões e ressignifique. Ela não muda o que já aconteceu, ela apenas te faz ver de uma forma diferente, ela te transforma, para que você possa dar um passo adiante sem estar com a consciência anterior. Porque enquanto você ainda está com a mesma forma de pensar, o teu passo ele não tem diferença dos outros, ele é só mais um passo. Mas quando tu dá um passo com a consciência diferente, virando a chave, é aquilo que vem para frente, ele é com outra força, é com outra energia, com outra conexão. Então, a constelação familiar, ela inclui aqueles que foram excluídos, ela ressignifica os sentimentos, as mágoas, os traumas, ela te coloca no teu lugar, ela te dá força e ela te guia para um caminho melhor. É isso. E esse lugar, né, Larissa? Uau, para mim foi algo assim, quando eu descobri esse lugar, sabe, me trouxe uma, sabe o lugar? Ai, então não preciso fazer tudo aquilo, né? Ficar, enfim, porque até eu conhecer a constelação, eu era totalmente fora de lugar, né, sabe? Querendo resolver, vai para lá, vem para cá. E aí me veio uma liberdade tão grande, porque eu falei, uau, eu posso ficar aqui sem culpa, né? E é interessante porque eu estava até pensando, nossa, às vezes a gente só quer ser a gente mesmo. E às vezes pagar esse preço de ser você mesmo é muito difícil, porque quando a gente não tem o autoconhecimento de que nós somos imperfeitos, que nós somos diferentes, que cada um tem a sua história e tá tudo certo, e que a gente não fica naquela ideia do outro, que a gente não fica naquela ideia de estar naquela busca exacerbada por uma aceitação, porque quando a gente entende que a gente já é, que a gente já faz parte de fato, fica tudo mais simples, né? Lógico que não é todo dia que a gente acorda pleno desse jeito, mas
tem horas que hoje em dia, antigamente eu me vendo, né? Eu sempre fui uma pessoa que busquei muita aceitação, né? Até pela minha própria história de vida, que você, Evinha, conhece mais do que ninguém. E eu busquei essa aceitação inconscientemente durante muitos momentos da minha vida. E às vezes por caminhos errados, né? Querendo uma atenção por coisas que não eram o ideal, né? Buscando estar sempre em discussões sobre o que era certo e o que era errado, sabe? Sempre fui muito da dualidade, sabe? Sempre foi aquela formadora de opinião, aquela que quer fazer confusão na sala de aula, entendeu? Porque queria ter razão. Era dessas. Então, você cair na realidade e ver que você gastou tanta energia buscando algo que não é real, que não existe. Aí você, meu Deus do céu, eu não preciso disso mais, entendeu? Eu não preciso mais estar certa, né? Só quero ser feliz, né? Porque o que é certo para mim não é certo para o outro, a gente não sabe o que é certo e o que é errado mesmo. Você vê que é todo mundo no mesmo bolo, sabe? E que se não fosse para a gente estar no mesmo bolo, a gente não estava aqui nessa terra, nesse processo evolutivo, onde está todo mundo buscando algo e crescendo de alguma forma. Se eu fosse melhor do que alguém, eu estava em outro lugar, não era aqui. Sim. Então, essa sensação também de humildade faz você cair na real, né? De, poxa, vou cuidar aqui do meu processo, da minha felicidade, né? Que é de fato solitário, muitas vezes, né? Porque eu vejo que quando eu buscava as terapias, né, os divãs, eu buscava muito esse entendimento, porque eu sempre me senti muito sozinha nos meus processos. Por mais que eu tivesse família, amigos, eu achava que tinha algo de errado com aquilo. Eu achava que eu não me sentia acolhida dentro dos meus pensamentos, daquilo que eu sentia. Então, eu senti uma solidão interna. E hoje eu vejo que essa solidão permanece, mas de uma forma diferente. Porque eu sei que eu posso mudar a minha realidade, que eu que sou o vetor disso, né? Eu não fico mais esperando que ninguém venha com comprimido para resolver meu problema, sabe? A chavezinha da felicidade, ou com a receita, ou com, sabe? Não, eu Isso vou não é lá, delegado, né, não é Larissa? delegado. É autorresponsabilidade, né? Eu chamo a Exato. responsabilidade. Encontrar essas ferramentas é fundamental, né? Meu tarô é quase que assim, sabe, a chave de casa. Às vezes dá um negócio, espera que eu vou tirar uma carta aqui para ver onde é que eu tô, que eu não tô enxergando sozinha, né? E ótimo, ele me dá essa ferramenta, mas quem faz o movimento de mudança sou eu. A constelação é a mesma coisa, né? Então, esse entendimento para mim assim foi libertador, assim, sabe? Tipo, sair do lugar de impotência, de pequenez, mas ao mesmo tempo me sentindo pequena diante daquilo que é mais importante, né? Do que a gente fala na constelação dos nossos pais, né? Não ficando no sentimento de pedinte deles, né? De ficar querendo que. Porque quando a gente ainda acha que a vida tem que dar pra gente, é porque inconscientemente a gente ainda acha que os nossos pais não nos deram o suficiente. Então, quando a gente ainda espera que alguém venha com a salvação, de quem a gente espera isso, né? É, profundo. Eu fiz, acho que você fez o Cosmic Power também, né? Não fiz. Você não fez? Eu lembro que você me Não chamou que fiz. você Eu ia quis, fazer. não fiz. Tudo Porque eu bem, tinha tá o tudo direito certo. sistêmico, porque eu tinha que ir lá, né? Enfim, não fiz. Mas quero Tá. saber, fale sobre isso, por favor. Não, então, e Que tem a uma Sophie coisa falou lá, muito no direito sistêmico. falou que a Ana, né, ela é russa. E muito Uhum. interessante, porque quando aquela mulher, assim, começou naquele palco a dar o curso, né? Ela trazia muito para a disciplina, sabe? A disciplina. A gente precisava ficar de um jeito na cadeira, sempre sorrindo, que ela dizia que só de fazer assim com a boca, ó, todo o físico ele já reconhece a serotonina, a dopamina, né? Então, Sim. olhos bem abertos de quem ia receber um presente e aquela postura, respiração. Então, assim, era uma pegada, né?
E ela trouxe várias coisas, né? Hoje eu compreendo por que eu acessei essa mulher. Ela dizia, entre outras coisas, que ela morou na Rússia, no norte da Rússia, onde ficava 6 meses sem a luz do sol. E a temperatura lá, às vezes, dava 40 graus negativos. E eu falava, como que um ser, né? Eu ficava imaginando, porque Consegue brasileira, viver assim, tropical, né? Você é, vai passear é uma coisa, agora ficar lá 6 meses, né? E aí agora, com essa história da gente vir para casa e ficar, né? Eu comecei a compreender o porquê desse acesso. E ela trouxe também, além dessa disciplina, para mim, que ficou super printado nas minhas células, que pela constelação nós temos nosso pai, nossa mãe, né, avós, bisavós, enfim, toda essa constelação, né, toda essa linhagem. E aí ela nos dizia assim, que já foi comprovado que até a 20ª geração nós temos atrás de nós 500 mil pessoas, todo momento emanando luz, emanando sabedoria, dons, talentos, criatividade. E na 21ª geração, isso dobra para 1 milhão. nossa, Então, imagina aqui, na 20ª geração, aí todos os que estão, tem 1 milhão de pessoas atrás de nós, dizendo assim, olha, vai, realiza os nossos sonhos, dá continuidade naquilo que nós começamos. Nós estamos aqui com você. Então, isso para mim traz um uma lugar, sabe, abundância, de. né? E quando, por exemplo, eu venho aqui, né, nesse projeto eu sabia disso, quando eu vou para meus atendimentos, enfim, qualquer coisa que eu vou fazer, eu lembro disso, né? Eu falo, uau, é em nome desse 1 milhão, não é em nome de Eva, né? Então é Sim, esse estar pequeno mediante essa grandeza, é que verdade. somos nós também, né, Larissa? Com certeza. É interessante que eu tô aqui, ó, por trás de um quadro aqui de uma Índia maravilhosa. Uau, E a gente falando, né, belíssima. sobre a nossa ancestralidade, sobre essa força, né, que nos dá esse lugar. E realmente não tem como a gente não pensar, né, quando a gente tem esse entendimento, como muitas pessoas esperam por isso, né? Esperam pelo nosso progresso. Como muitas pessoas passaram por coisas muito mais difíceis do que a gente passa, porque a gente pegou muita coisa mastigada. A gente pega, né, cada geração vai ficando mais fácil. E, assim, é muito bom, sabe? A gente vê, assim, hoje a gente aqui conversando sobre terapia, sobre crescimento, autoconhecimento. Antigamente as pessoas estavam só lutando para sobreviver. Ninguém ia ter tempo para estar falando sobre isso, porque não tinha paz para vivenciar isso, né? Espiritual mesmo. Porque o nosso primeiro instinto é a sobrevivência, né? Então, eu fico, assim, sempre muito grata por essa força que nos conduz, sabe, Evinha? Porque acaba que faz esse trabalho não ser em vão, né? E também a gente vê, assim, os filhos, né, também absorvendo esses aprendizados, sabendo que fica algo para eles também. Nos atendimentos, a gente vê as pessoas tendo as vidas transformadas em muitos momentos. E essa calmaria da alma, né? Porque é muito bom você encontrar um sentido para tudo isso, né? E as religiões fizeram esse papel durante muito tempo e tem um papel importante, sim, né? Mas eu gosto muito dessa ideia desse Deus que conduz tudo, assim, independente de religião, né? Esse Deus que aborda todas as raças, ideias, sabe? Esse Deus resiliente mesmo, porque o Deus resiliente para aguentar a gente, né? Com toda O povo trabalhoso esse, o né? povo trabalhoso, tá entendendo? Porque a gente vê assim nesses momentos de crise, né, de dificuldade que a gente está passando, como as pessoas ainda se aproveitam de situações difíceis para tirar proveito de algo, né? E tanta coisa dura de se ver, né? Mas ao mesmo tempo eu fico super feliz de ver pessoas que também estão fazendo bem, né? Que estão seguindo e como
Deus ainda dá uma motivação maior para a gente. E como mesmo na dor, sempre tem um amor, né? Sempre tem algo de bom. Então, olhando para todas as gerações anteriores, as que estão por vir, só tem uma força maior do que tudo isso, que é esse Deusão que nos ama, né? Isso é fato, né? E aí, quando a gente percebe isso nessa simplicidade de só ficar no nosso lugar, né? Através de um pai e de uma mãe, né? Através de um útero que me acolhe, de uma mãe que não me abortou e foi esse portal para que eu tivesse aqui, né? Desse pai que vem e cede esse espermatozoide que junta com esse óvulo. É tanta grandeza, né? Que vibra em nós. É uma natureza perfeita, né? Essa é uma junção perfeita, é o pai e a mãe certo, né? Para que você venha desse jeito. Essa ideia para mim é uma coisa tão simples, mas para mim isso foi transformador. Quando você cai na real que não tinha outro jeito de você estar aqui, se não fosse pela junção desse homem e dessa mulher, qualquer outra coisa que você julgava como certo e errado sobre a história dos seus pais, para mim foi por água abaixo. Porque se eu julgo qualquer uma dessas coisas, eu julgo a minha própria existência. Se eu acho que eles tinham que ter feito algum caminho diferente do que eles fizeram, eu talvez não estaria aqui. Nenhum de nós estaria aqui se o caminho dos nossos pais não fosse o que foi, né? Então isso é muito bom, isso é muito uau, né? Você sai daquela ideia de que poderia ter sido diferente, sabe? Que seu destino não é o certo. É uma ilusão, né? Você para de achar a casa do vizinho melhor do que a sua, né? Isso. Uma vez eu li num livro do Bert que ele falava na carta para a mãe dele isso, que ele liberava ela, inclusive, das ideias dele de que ela tinha que ser melhor do que a mãe dos amigos, uma coisa assim, né? E quantas vezes a gente faz isso, né? Quando a gente é mais nova e que a gente vê a mãe do amiguinho e acha que ela é mais legal, ou que ela tem mais dinheiro, que dá mais brinquedo, ou que é mais bonita, ou que é mais engraçada, divertida, enfim. Ou que Né? deixa em alguns lugares que de repente o nosso não A deixa. minha filha faz isso comigo. A minha filha chega, mãe, porque a mãe de fulano, não sei o que, mas ela não é a sua mãe sou eu. Né? E para ela ainda tá dentro desse processo de entendimento. E eu levei anos aí para entender, ainda tô tentando entender tudo isso. E muitas vezes a gente fica com essa ideia de que a nossa mãe ou o nosso pai poderia ser melhor. Ou que poderia ter sido outro ou outra, né? De outro jeito, de uma outra forma. Mas aí não seria a gente. Então, de que adianta? Um pai e uma mãe diferentes se você não ia ser você? Então, que ideia, né? Talvez isso não faça mais sentido. Então, são coisas simples que nos fortalecem. Por isso que o Bert dizia, né? Que o essencial é simples. Né? O essencial é simplesmente o essencial, o genuíno, né? Eu digo que é aquela genuidade, aquela naturalidade, né? Que chega sem questionamento, sem dualidade, sem nada de dois A vida mundos, como ela assim. é, né? Sim, a vida como ela é. E a constelação também, eu não sei para você, mas ela vem convidar, né, a olhar para esse hábito de julgar, né? Sim. Eu me via muito nisso, assim, de apontando o dedo e de tanto para pais como, enfim, na vida, Para né? todos, né? E aí nós começamos a perceber que somos todos iguais, né? Só muda endereço e número da casa, mas pode ser que um vivencie uma situação de um jeito, outro do outro, né? Mas os processos emocionais acabam sendo os mesmos. Você sentiu isso também referente ao julgamento? Senti demais, muito, né? Até porque a gente também cai na real que se não tem na nossa história determinada situação, a gente não tem como dizer que não tem na nossa família ou que não teve com os nossos ancestrais. E quando a gente entende que a gente está tudo interligado, não faz mais sentido tu julgar
comportamento X ou Y, profissão X ou Y, porque você vê que cada vez que você se separa de algo, que você julga algo, você se quebra, você se parte no meio. Porque nós somos a junção de tudo isso, então, né? E esse contato também da realidade do outro e se ver naquelas pessoas que em cada constelação que a gente participa, ou que a gente trabalha, a gente vê que às vezes, como representante, eu não sei se acontece isso contigo, Eva, às vezes você acessa um sentimento que você acha que você não teria, ou que não faz parte de você, e você percebe, poxa vida, eu participei da constelação certa, porque se eu tivesse feito a minha, eu não ia olhar para aquilo. Mas como eu fiz a de outra pessoa, a minha alma teve capacidade de chegar lá. Porque o meu julgamento foi diferente, porque às vezes a gente julga ainda mais nós mesmos. E quando a gente faz para o Verdade. outro, a gente vai mais livre dos medos, do que pode aparecer. Mas quando a gente faz, assim, participa como representante, a gente não vai com esse medo, porque a história é do outro. Mas, na verdade, ela vem ali com a lição perfeita para você. Então, quem assim tem receio de participar de uma constelação, de ser representante, é uma experiência que transforma, porque você pega carona na história do outro. Você pode acessar coisas que se você fizesse por você mesmo, você não conseguiria. É. E acessa curas, né? É, com E certeza. tomada de consciência e clareza. Eu me lembro que a gente teve uma constelação no nosso curso e foi sobre autismo. E eu fui uma das. Nós duas, Eva. Nós, Era. Nós duas, assim. você, Eu era a que representava o autismo. uau! Muito. E Nunca esqueci aquela constelação. eu também não. Porque foi onde eu acessei o que é esse estado, né? E eu me lembro que depois terminou e a gente saiu, que a gente foi almoçar e tal. E para mim aquilo continuava, sabe assim, porque abriu tanto os meus sentidos e eu comecei a perceber o que a pessoa, né, que ela na verdade tem essa sensação, o que faz com ela, que aquilo, um som, qualquer coisa que vem é muito grande, pega muito, né? Sim. Então assim, isso é um exemplo dos. E aí, para mim, mudou totalmente a maneira de ver uma pessoa que diz, né? Ah, tá, eu sou autista, ou enfim. Com Aí eu, certeza. nossa! E para mim ficou uma especialidade, porque que aquela pessoa consegue acessar, que universo é aquele, É muito louco. expansão dos sentidos. E eu percebo que cada portinha dessa que a gente abre, nós como terapeutas, a gente também abre uma oportunidade de trabalhar aquela questão. A gente não pode, né, assim, não é que não pode, mas eu acho que é mais difícil você acessar uma realidade de alguém se você nunca esteve nela, né? Então, eu noto isso, que cada vez que a gente vai para um papel, né, dentro de representante, ou quando a gente consegue de fato não julgar a história de alguém, a gente se trabalha e se abre na oportunidade de atender pessoas que estão com aquela questão. Porque se eu julgo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um julgamento em relação a traições, por exemplo, e eu vou trabalhar uma pessoa que vem com essa questão, como essa pessoa vai estar disponível para se abrir comigo e trabalhar as questões que ela traz? Que energia eu emano para essa pessoa? Se eu vou trabalhar uma pessoa que está passando por um processo de álcool, que teve um pai que era alcoólatra e eu não consigo aceitar o meu avô, né? Não é o caso, mas poderia ser, que era alcoólatra, né? Se eu tenho não fui assediada, né? São exemplos, tá, gente? Mas eu fui assediada fisicamente e isso é uma questão para mim nunca recuperada na minha alma. Como eu vou trabalhar uma pessoa que vem com essa questão, né? Então essa ideia do não julgamento, da gente se trabalhar e se colocar no lugar dessas pessoas é essencial, né? E eu noto, eu não sei você, Evinha, mas as questões que normalmente eu trabalho dentro das constelações parece que são questões de coisas ou que eu estou passando ou que eu já passei.
Sim, e É aí atrai, incrível. porque a gente Né? atrai, né? Eu Devido a fico, meu isso, Deus, pessoas que. é de novo isso, tipo assim, parece assim, inacreditável, assim, porque você não vai ficar Sim. relatando, né, o que se passa dentro de um consultório, né, terapêutico, ou então dentro das constelações, mas a gente fica impressionada, às vezes, meu Deus, de novo isso, por que que isso fala tanto com a minha alma? Porque é algo que eu também trabalho na minha existência, né? Então, isso é muito bonito, porque acaba que é um crescimento que acontece em conjunto, né? Então, se eu quero crescer com o outro, como é que eu posso julgar esse outro? E se eu quero me permitir esse crescimento, como que eu posso me julgar, né? Eu vejo Exatamente. muito a história da permissão, sabe, Larissa? Estar mesmo permissivo, né? Para acessar, aberto, sem julgamento, É. leve, livre, Chega uma para que hora que a isso gente. chegue e se Sim. apresente. É. Tem uma hora que a gente já quer, tipo, aventura, né? Já tá naquela fase da montanha-russa. Se você vai para um processo terapêutico, não derrama uma lágrima, não aconteceu nada com você, não prestou. É tipo assim, não é? Você já olha assim, quero com emoção, entendeu? Sim. Sabe que são tapas que a gente leva, mas são tapas de crescimento. Assim, antes eu via que era um medo de sentir, né? Até a Eliane falou, porque precisa sentir. Às vezes você tem tanto Uhum. medo da dor que você não consegue acessar a sua cura porque você não passa pelo processo da dor. A cura ela vem, mas a gente tem que olhar para a dor, a gente tem que acolher o sofrimento É o também. parto, né, Larissa? É o Sim, parto. Assim como nós falamos do luto aqui, o processo de acessar essa luz da consciência é o parto, porque eu vou precisar passar pela sombra disso para poder exatamente. acessar, né, essa luz. E aí vem a dor. E vem a dor. E depois da dor vem a clareza, né? O conhecimento, né? A E ampliação, né, isso, dessa visão. com certeza. Ai, que delícia estar com você. Estou muito Uau, feliz também. linda. Muito feliz, de verdade. Você Eu faz parte de também. mim de várias formas, assim. É muito bom quando a gente encontra os amigos de alma, né? Porque durante muito tempo na vida a gente encontra parceiros, né? Pessoas que você tem afinidades que são do nosso dia a dia, né? De gostos, enfim. De que seja por uma questão, às vezes até de uma convivência, né? Mas os amigos de alma é uma coisa assim, uma conexão, né? Que você realmente olha e sente. É da minha tribo, sabe? Assim, faz parte de mim. E é muito gostoso, assim, estar com você, né? A gente não se fala diariamente, mas sempre que se fala ou se vê é uma emoção, né? Porque eu olho para você e eu penso assim, eu gostaria de estar assim um dia, sabe? É um espelho, é uma pessoa assim realmente que eu tenho uma admiração. E pela sua coragem, eu posso dizer isso porque eu já presenciei inúmeras vezes assim da sua disposição e doação dentro da constelação e também nas nossas conversas. E a sua alma é muito expansiva, né? Ela traz esse brilho, e eu fico feliz de fazer parte disso. Ai, que linda. Nós somos espelhos, né, amor? Eu sou você amanhã, né? Daqui a uns bons anos. Ai, tu acha ótimo, vou estar muito feliz. Não que precisa ser assim, mas também, né? Também Sim, pode, né? claro, Escolher isso. com E é certeza. por isso que a gente tá, né? Nessa pegada, enfim. E se encontra, né? Porque é tão interessante como que a vida faz, né? Ela faz as costuras, né? A Isso. gente foi, né? Você aí de Fortaleza, Ceará, eu aqui. E a gente foi e se encontrou, né? Eu vejo isso assim como um reencontro mesmo de almas, Sim, né? E eu vejo uma possibilidade da gente se resgatar, sabe, naquilo que nós não nos percebemos em outros momentos, né? Em outros encontros. Então, eu vejo isso como uma permissão, né?
e também como uma bênção divina, porque aí fala, uau, a Larissa, né? Que delícia! E expande aqui dentro e me traz vida, e enfim, né? Então me vejo muito em você e me vejo nessa reestruturação, sabe? Nesse vínculo, a gente Sim. estreitando mais esse vínculo das nossas almas, né? Eu fico bem feliz. E eu sinto isso também, sabe, Eva? Porque no final das contas é isso. A gente cruza com milhões de pessoas durante a nossa vida. Cada uma delas vai deixando algo de si para nós. E a gente também vai deixando algo da gente para os outros. A gente vai pegando essas coisas e vai incluindo, né? E vai expandindo e vai vivenciando, assim. E às vezes não precisa a pessoa fazer nada. A gente tem muita ideia de contribuir com a ação, com o ativo, né? Com aquela coisa. E às vezes um olhar, essa sensação de pode contar comigo, já é tão grande, né? Já é tão bonito, assim, que faz a gente se sentir fortalecido, de fato, porque durante muito tempo eu achei isso, que a gente, para contribuir, para permanecer num vínculo com alguém, eu tinha que estar sempre no ativo, sabe? Nessa ideia, Fazendo, né? fazendo, tinha que estar me doando, tinha que estar, sabe? E aí você vê, isso é importante também, não é uma coisa que, né? Mas às vezes não fazer nada e sentir de fato, se conectar de alma, é muito mais importante, né? Por isso que hoje a gente vê tantas relações vazias, né? Não só relacionamentos afetivos, mas relacionamentos de amizades, relações. Porque as pessoas ficam numa ideia sobre o que seja se relacionar com alguém, com as ideias do mundo que a gente vê aqui, né? Com coisas, com atividades, né? Mas às vezes você não dá o que você tem de melhor, que é o seu coração. Então, para você eu dei o meu coração e eu sinto o seu. Que linda, nossa. E aí é assim, né? Muito interessante, porque outro dia eu fiz uma live com a Clara da nossa turma, né, Clarinha? E aí ela falou, Eva, que interessante. Ela falou, porque em outras lives, então fica aquele atropelo de pergunta. Ela falou, e a gente fica aqui respirando, né? Então eu sinto Sim, assim que cada expandida que a gente dá aqui, cada respiração, a gente está entregando o nosso melhor, também através dessa respiração, desse silêncio, dessa parada, que é uma forma de amar, de curar, né? É uma sim, forma de se entregar. Quando você fala de doar o coração, é isso, né? É essa expansão, sabe? Esse lugar para esse sentir, como você falou, né, Larissa? sim. E é muito louco porque a Clarinha ela é muito, assim, tem uma percepção muito ampla, né? Ela é uma menina incrível. E faz muito sentido isso, porque antes de começar essa live, vou te ser bem sincera, eu sou muito aperreada, sabe? Quem me conhece sabe, você sabe. Então, eu fico tentando me programar e eu fico achando que tem um lugar certo para poder me concentrar, para poder. E pela primeira vez não. Tanto que eu fui falar contigo, Eva, qual é o tema? Aí tu, não, Larissa, não tem tema. Eu disse, uau, como assim não tem tema? Não temos tema, né? Tipo assim, que coisa maravilhosa eu não ter um tema, Que né? linda! Porque para mim é difícil, porque muitas vezes, né, aquela coisa, isso é um exercício da minha alma, deixar fluir, né? Para quem tem uma tendência, né, um processo de querer controlar, porque muitas pessoas têm, eu estou entre elas, eu estou no meu trabalho, porque as pessoas acham que quem está dentro desses trabalhos não tem dificuldades, nós temos todas as dificuldades também. Só que a gente olha para elas, eu acho que essa é a única diferença, né? A gente está buscando melhorar. Então, para mim não ter um tema foi incrível, assim, me deu uma paz, sabe? Tipo assim, então tá bom. Não temos temas, vamos deixar fluir, né, o que vier.
E ao mesmo tempo isso traz uma leveza, né? Uma leveza. E eu acho que isso é algo que a minha alma precisa, sabe? E que muitas pessoas precisam no dia a dia, atualmente, sabe? Essa leveza, a gente vive tão, é, com tantas obrigações, né, profissionais, com a família, tanta coisa, e isso vai ficando tão pesado porque a gente vai para essa ideia do como deve ser, né? Então, às vezes, só relaxar um pouco, conversar de uma forma natural, tem muito mais força e valia do que se a gente estivesse aqui com o roteiro todo pronto, né? Com frases prontas e, enfim, talvez a gente nem conseguisse alcançar realmente, de fato, uma outra e as pessoas que estão assistindo, né? Isso é fato. Porque quando eu me veio esse projeto, eu tinha os vídeos, né? Ano passado, você lembra disso? Sim, E aí dei uma parada. Eu falei, uma vontade de voltar, mas eu falei, não é voltar a fazer mais do mesmo, né? Ou fazer como está sendo feito. Enfim, né? sim. Muita coisa aí. E aí, quando veio esse sabia disso, é isso, sabe? E depois, quando foi acontecendo, eu fui, na verdade, percebendo que eu estava seguindo meu coração, minha intuição, não sabia muito bem porquê, mas enfim, A eu gente sou vai deixando, obediente né? àquilo que eu sinto, né? Vou deixando. Vai deixando. E aí eu percebi que aqui eu estou à mercê do campo da constelação. Então, o que que acontece, né, Larissa? A gente abre aqui, eu também não sei o que que vai acontecer. E a gente respira junto, o campo se apresenta, e aí surgem coisas, né? Então, ou é uma respiração, ou é um assunto que chega, alguém que posta alguma pergunta, e o campo ele vai se formando, né? A gente vai construindo junto, sendo menor que esse campo. E aí é uma sensação muito boa, porque é isso, porque é esse estreitamento de vínculo, é esse sentir nessa expansão que a gente, né, já presencia nos nossos movimentos de constelação e quem participa já acessou isso, né, numa representação, enfim, Sim. uma participação, né? E às vezes sentado ali na cadeira assistindo e dormindo, né? Porque também está sendo cuidado. Sim. Então, é essa possibilidade, sabe? Para mim tá uma delícia, porque como eu falei no início, eu tô simplesmente assim, chegando, me rendendo Deixando, né? e ok, é isso, né? Tá bom. E Pode ser que o campo me... fale, tá bom, falou 5, 10 minutos, fecha a live e ok, tá tudo bem também, Tá tudo né? ok. Isso me vem muito assim, falando e eu imaginando quando a gente faz exercício de olhar para a vida, né? E que muitas vezes a pessoa que vai constelar, ou nós mesmos, em algum momento fica de costas para a vida está lá disponível, aberta, e a gente está olhando para outro lugar, porque a gente está querendo controlar, né? Porque a gente está querendo algo que a gente acha que é o bom. E aí você se vira, né? Você coloca o representante para olhar para a vida, e como esse caminhar, ele flui, né? É como as ideias que você passou, né? Tipo, eu queria fazer, mas eu não sabia, não queria mais fazer o mais do mesmo. Eu queria fazer, mas queria deixar uma coisa natural, uma coisa, né, que deixasse ter o seu próprio ritmo. Eu acho que é como ir para a vida mesmo. Eu acho que as pessoas sábias, elas vivem assim. Elas apenas olham para a vida e vão. Sabe? Elas não ficam mais se direcionando para aquelas coisas que elas acham que é melhor, né? Aquelas coisas que são sofridas para conseguir, para ter, porque a gente tem essa ideia, né? Muitos anos de escassez no nosso sistema, que brasileiro sempre nós temos muito essa ideia de escassez, que tudo tem que ser muito sofrido para a gente conseguir, para as coisas darem certo, né? E às vezes só pode ser simples mesmo e dar certo também, né? É o essencial, natural, né? Exato. Genuíno. Deus amada, a live tem um tempo, né? Já tá chegando. Sim. Ah, não quero. Ah, mas eu É vou te muita chamar outras saudade, vezes, Brasil. meu Vocês não têm noção, amor. não. Aqui,
muito amor. Lindeza. É isso. Me fala um pouquinho de quando eu te fiz o convite para hoje, apesar que você contou um pouco, se tem mais alguma coisa que mobilizou aí? Menina, como eu te falei, né? Eu me senti tão bem, sabe? E eu queria ficar sem compromisso. Eu até falei contigo, a live ia ser em outro horário, sabe, gente? E a gente mudou o horário porque eu queria estar assim, desse jeito que eu tô aqui. Disponível mesmo, sabe? Quando a gente trabalha com constelação familiar, né, com terapias integrativas, seja também sem ser com terapia, você trabalha com outro, né? Quando você vai se disponibilizar para alguém, a gente sempre vai muito, pelo menos tentando não ir com intenção. E muitas vezes a gente acaba indo por uma razão ou outra. E isso é um exercício do facilitador, né, Eva? Não tem intenção. Então, para mim, você é essa ideia. Sempre que a gente se fala, você é tão tranquila com tudo, sabe? Aquela pessoa, tô louca, aí você vai falar com a pessoa, ah, tá tudo certo, tá bom, vamos mudar o horário. Ah, tá bom, vamos fazer sem tempo. Então, para mim, isso me traz uma leveza e uma certeza de que tá tudo certo, né? Então, eu vim muito sem intenção. Para mim, todo esse processo do dia do convite até chegar aqui foi um aprendizado. Um aprendizado no deixar fluir, de confiar no campo, de me permitir ser eu mesma, né? De apenas dispor esse amor que eu tenho para você, por mim mesma, para os outros e deixar isso ir, sabe? Sair de ideias, sabe? Sair da precipitação. Pré-concebidas, né, de limitação. Isso. E ainda digo mais, você é tão maravilhosa, tão iluminada, que eu apanho que só dessas lives, que minha conexão sempre cai. Minha conexão não caiu nenhuma vez nessa live. E É isso, a nossa energia, não é só minha, amor. e isso me faz pensar ainda mais, assim, como deixar fluir é Campo. importante, né? É, Como, campo. sabe, gente, isso eu tô falando aqui pra vocês e falando pra mim, sabe? A voz da experiência, a Eva é uma mulher incrível e tem muita experiência pra dizer isso, né? A gente tem que aprender a soltar a cordinha, sabe? Se deixar experimentar, voar, né? A gente não vê nenhum passarinho voando preso, né? Dentro da gaiolinha. E muitas vezes a gaiola é a gente que coloca. A gaiola às vezes está com a portinha aberta e a gente está lá preso, porque a gente não consegue enxergar as possibilidades. Então, para mim, eu queria lhe agradecer por essa oportunidade de sair da gaiola, Que né? linda. De experimentar, de dividir, de estar com você, também de estar com essas pessoas, muita gente querida minha aqui, a Carmen, a Cris, né, o Kelton, enfim, entre outras pessoas que passaram por aqui. Então, eu só posso agradecer a você. Linda. Eu que agradeço, porque eu digo assim que o campo ele se faz, mas também tem a ver com o sim e com o não, né? É, Então, quando você vem e diz um sim, contribui para que essa energia, né, ela tome esse formato, enfim. Então é isso, linda. Muita gratidão imensa. E vou te chamar outras vezes, estarei porque aqui. você é uma linda e tem muito conteúdo. Te amo muito, aprendo muito com você. Você é uma lindeza na minha vida. Ai, eu que agradeço. Muito Graças bom a Deus estar você aqui. falou um sim. Me lembrei do sim mais importante que a gente aprende, né? O sim para a vida começa com a nossa mãe. Então, assim, é muito bonito que o sim parece uma coisa simples, mas o sim é um abrir de portas para a vida, para o nascimento, para as oportunidades, né? Sim, Sim, estamos caindo. então, Sim, sim. te amo, Beijo, te amor. amo também. Boa Gratidão. noite. Uma ótima noite, lindeza. Obrigada a todos. Beijo. Obrigada.